pessoal, boa noite para quem está aqui assistindo ao vivo mais um módulo do curso de formação básica de política, né? A gente organizou esse curso através da corrente do PSOL, Fortalecer o PSOL, e também do mandato do professor Robério Paulino, vereador aqui da cidade de Natal. Também digo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo pelo YouTube, que está sendo gravado e apresentado no canal do YouTube do professor Robério Paulino. Vocês que estão pelo YouTube, por favor, aí a gente pede que curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mas também aproveitem para compartilhar nos amigos, nos grupos de WhatsApp, para que esse curso chegue a mais e mais e mais pessoas, porque é muito importante a nossa formação. Eu vou, antes de mais nada, colocar aqui uma apresentação, que é o cronograma do nosso curso, tá? Para que a gente possa aí saber nos organizar para os próximos passos. Nós já fizemos conceitos políticos básicos, fizemos Marx, Sua Vida e Sua Obra, História do Feminismo e a importância do tribuno popular. Todos esses, exceto o primeiro, Conceitos Políticos Básicos, que será gravado, os outros estão no canal do YouTube do professor Robério Paulino, na playlist Formação Política Básica. Ainda nós hoje, então, a História das Internacionais, depois teremos Concepções de Feminismo, Comunicação Popular e Redes Sociais, Novo Ensino Médio, o Sindicalismo no Brasil, por que a gente precisa se organizar em partido político, como fazer uma análise de conjuntura, a moral deles e a nossa, como funciona a sociedade, o movimento estudantil e a luta contra a ditadura do Brasil. Chama a atenção que, para esse, eu já confirmei com o Marcelo Schweire, que é o turco, que era uma das principais figuras naquele momento, nada mais, nada menos, quando os DCEs foram extintos, colocados na ilegalidade. Ele foi o presidente do Conselho de Centros Acadêmicos da USP, preso várias vezes pelo DOPS na ditadura. E depois, para encerrar, mas nós vamos deixar gravado também, no MST, aqui em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, o Manifesto Comunista e um encerramento, uma confraternização, obviamente, porque ninguém é de ferro e nós não vivemos só de política, ou a confraternização também é uma política. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Como eu disse, esse curso é um curso do mandato do professor Robério Paulino e também da Corrente Fortalecer. Eu chamo aqui para dar uma saudação para nós, a dirigente nacional da Corrente Fortalecer, o PSOL, a Bernadette Menezes, nossa querida Berna. Boa noite, Berna. Obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fabiano. Stoievski, como o pessoal fala. Eu só chamo de Fabiano. Para mim é um prazer enorme. Quando eu olhei aqui a história das internacionais, eu fiquei muito contente, porque nós vamos para as escolas e aprendemos a história da classe dominante, não a nossa história. Então, realizar um curso com essa pauta que vocês estão levantando, na verdade, esse conjunto de temas bastante complexos e importantíssimos para a nossa classe se organizar, a juventude, para que a gente veja que nós não começamos agora, nós somos herdeiros, de um patrimônio fantástico, de gerações que lutaram para que a gente estivesse hoje aqui. Então, nós temos um dever, uma tarefa, um compromisso com a humanidade, um compromisso com o planeta, de fazer transformações, de seguir essa luta para garantir essas transformações. Nós estamos vivendo num momento muito difícil em nível internacional. Hoje nós temos gatilhos sobre a nossa cabeça. Um é a possibilidade de uma terceira guerra mundial, e nós sabemos que, se ela começa, ela vai chegar a uma guerra nuclear, então nós temos que impedir que isso ocorra. Então, a luta contra a loucura, a insanidade do capitalismo do imperialismo agora na sua crise, brutal e profunda dos Estados Unidos, pode levar a isso. O outro gatilho é o gatilho ambiental.
que vocês aí no Rio Grande do Norte são vanguarda nessa luta. Parabéns, o professor Robério, que está aí entrando, né? Então, Robério é um parlamentar, não só como parlamentar, mas o mandato dele, as pessoas que se envolvem, né, nesse mandato, tem levado uma luta para chamar a atenção da sociedade, né, dos perigos que nós estamos correndo. Então, esse é o segundo gatilho. O terceiro é a inteligência artificial, que é um avanço tecnológico fantástico, tá? Que poderia fazer com que a humanidade trabalhasse 2, 3 horas por dia, né? Semana diminuída de trabalho, que você pudesse ficar mais tempo, né, com a família, fazendo esporte, lendo, estudando e etc. Nós não vamos poder ou fazer arte, cinema, música, né, dança, etc. Ou seja, nós podíamos potencializar, né, essas qualidades humanas, né, e, infelizmente, na mão de loucos como Elon Musk, Zuckerberg e os loucos que estão aí controlando a tecnologia, nós só vamos ter desgraça. Olha aí a ultradireita. A ultradireita não surgiu por acaso, ela surgiu porque foi colocada uma tecnologia a serviço disso. Então, parabéns, companheiros do Rio Grande do Norte. Quero saudar também, aqui estou vendo a professora Neiva Lazarotto, liderança aí do Rio Grande do Sul, né? Também saudar o Cacá, que sempre está presente, dirigente nosso da Intersindical Nacional, assim como o Neiva, né? E parabenizar o Paraná, né? Porque o Paraná é o celeiro de quadros, né? Fez essa generosa contribuição aí para o Rio Grande do Norte com a ida de Rodrigo, e agora o Stoievski ajudando aqui nesse curso. Então, obrigada, um beijo grande aí, Robério, parabéns pela iniciativa junto com os companheiros e camaradas que estão fazendo isso. E todos vocês, né? Por quê? Porque nós temos, para mudar o mundo, precisa de um exército do bem, né? Um exército de gente que queira transformar o mundo, né? É uma tarefa nobre e que vale a pena, né? Sacrificar alguns momentos nossos de vida para que a gente possa fazer essa transformação. Um beijo grande para todos vocês e um bom curso para todos nós. Obrigado, Berna. Berna, que também escreveu o livro Rússia versus Ucrânia. Berna, quiser falar um pouquinho sobre o livro, também acho que é importante. E, é Stoiev, porque eu acho que é russo, é Stoiev o sobrenome dele, mas depois ele fala sobre isso. Stoiev. Rodrigo, se você puder me dar um minuto só para fazer uma saudação, eu agradeço. Antes da Berna? Deixa a Berna falar. Sim, vai falar. Não, você fala sim, com certeza. Acho que não, eu me comprometi com o Rodrigo de arranjar na agenda uma parte para falar do livro e do conteúdo sobre a questão da guerra da Ucrânia, os perigos que estão colocados para nós, a crise de 2008, né, a guerra dos sonhos dos Estados Unidos, onde não morre um soldado, né, e todo o dinheiro que é gasto com a OTAN, na verdade, está aquecendo a economia norte-americana, e a Europa para de comprar gás e petróleo da Rússia e passa a comprar dos Estados Unidos, que é muito mais caro e muito mais poluente. Mas isso é só uma fração do que é a complexa situação geopolítica hoje. Valeu, Berna, só um spoiler do que nós vamos ter aí em breve, vai ser um a mais, tá? Na nosso cronograma de formação. Queria passar, então, a palavra agora. Como eu disse, o curso é um curso de formação, a parceria do mandato do professor Robério Paulino, vereador aqui em Natal, e do Fortalecer o PSOL, que é uma corrente interna do PSOL. Robério, vai que é sua, que a palavra está com você. Valeu, obrigado, Rodrigo. Eu queria começar parabenizando, né, a iniciativa do Rodrigo de organizar o curso, cumprimentar a minha querida camarada Bera, meu querido camarada Mário, que milita comigo há tanto tempo, e na pessoa deles, cumprimentar todas e todos vocês que estão presentes, Neiva, Gleice, né, e outros companheiros aí que eu vejo, não tenho um contato permanente, mas alguns eu conheço de mais tempo, né? Dizer uma coisa que é básica, né? Não existe uma militância revolucionária, vocês sabem todos, sem a teoria revolucionária, sem estudo, e isso é uma coisa que está faltando muito na esquerda, né? Voltar a estudar, voltar a se aprofundar, reavaliar. Hoje eu conversava com
com o Rodrigo quando ele voltava do trabalho, né? É sobre como a gente avaliou tanta coisa errada a partir do que aconteceu no leste europeu, né? Correntes aí que tiveram conosco na Liga Internacional dos Trabalhadores, por exemplo, avaliaram que aquilo foi uma grande vitória, que abriu um campo imenso para a revolução, e a gente viu que não foi bem assim, né? Na verdade, aquilo abriu um período de retrocesso, esse foi inclusive um motivo de ruptura, né? De várias rupturas da LIT, no PSTU, né? Avaliações diferentes, né? Avaliações equivocadas, superestimadas do que seria a luta de classe depois daquilo, enquanto alguns de nós avaliávamos que aquilo iria jogar a luta de classe para baixo, iria fracionar o movimento, né? E parece que, humildemente, hoje eu vejo que nós acertamos, né? Isso tem a ver com a falta de estudo, tem a ver com a falta de estudo das organizações socialistas, revolucionárias, que não aprofundam, né, as coisas. Pelo contrário, elas gestam uma visão e depois formulam uma análise para justificar aquela visão, aqueles argumentos. É muito ruim quando você precisa de teoria, você precisa de estudo para analisar a realidade como ela é, e não como a gente imagina ou quer que ela seja, né? É, então, eu vejo esse curso como muito importante. Eu proponho que a gente não pare aqui, que a gente siga com cursos mais aprofundados, né? Com outros, convidando o máximo de companheiras e companheiros para isso. Aqui em Natal, isso é muito necessário. Esses cursos estão sendo fundamentais para o nosso crescimento. A vinda do Rodrigo para cá foi muito importante. A gente não tinha, praticamente não estava funcionando o Fortalecer aqui, né? E com a chegada do Rodrigo, nós já estamos aí com quase 20 companheiros, né? No grupo e reunindo com mais de 10 jovens, né, na corrente. Isso foi muito bom, né, a vinda do Rodrigo para cá. O Rodrigo está se comportando não só como um agitador externo, eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Ele é para fora e é organizador ao mesmo tempo. Coisa que eu particularmente não consigo ser. Eu tenho que ficar brigando com o Rodrigo aqui para ele dormir, né? Porque ele não para nem para dormir, viu, Berna? Você puxa a orelha dele para ele dormir, viu, Berna? Porque ele não para um minuto nas 24 horas, né? Mas é muito importante, digamos, esse curso. Eu quero mais uma vez parabenizar, digamos, a Rodrigo, a Corrente Fortalecer, porque não é só do nosso mandato, é do Fortalecer, né? E dar um beijo no coração de todos vocês. Eu não vou poder ficar, gente, eu estou muito cansado, muito esgotado, foi atividade o dia inteiro, né? A gente acabou de vir da Câmara, vou ainda descansar um pouco, porque tem muita atividade amanhã ainda, tá bom? Então, boa sorte no curso aí, tá bom? Um beijo no coração para todas e todos vocês. Valeu, Roberto. Então, sem mais delongas, Stoiev, a bola está com você, sai que é sua. Obrigado a todas e todos. Bom, para começar o nosso tema, né, me apresentar primeiro, meu nome é Fabiano Stoiev, sou professor de História e militante sindical aqui em Curitiba, no Paraná. Bom, o sobrenome, né, que o pessoal confunde, Stoiev, eu costumo falar assim, se você pegar as letras da palavra Stoiev e alterar a ordem, você escreve Soviete. É um acróstico de Soviete. Mas a origem é búlgara do sobrenome, de uma família de imigrantes que estavam fugindo das consequências da expansão, das consequências da implementação do Estado proto-fascista na Romênia na década de 30. Eles tiveram que fugir da região e eles vieram para o Brasil. Daí a presença desse nome, mas a origem do nome é búlgaro, na verdade. E a gente vai falar exatamente hoje sobre a questão da internacional, né, das organizações internacionais da classe trabalhadora. Como bem lembrou a Berna, nós somos herdeiros de uma longa tradição de lutas e de organizações e que nós temos que honrar estudando, não apenas estudando, mas compreendendo a partir dos exemplos que o passado nos deixa, né, para análise do nosso presente e para abrirmos as perspectivas que temos no futuro da classe trabalhadora. Então, o que eu vou fazer, para começar, é a gente escutar um pouquinho um hino importante que surgiu durante a história das internacionais, provavelmente muitos de vocês conhecem, e que leva o próprio nome do nosso tema. Vamos escutar um pouquinho, gente, do hino da Internacional.
um hino que é muito conhecido e comentado, né, e tocado em algumas organizações, menos do que merecia ser escutado e tocado nas organizações da classe trabalhadora. A gente vai escutando um trechinho desse hino. Eu vou voltar à história desse hino, porque ele tem uma relação bastante curiosa com as internacionais, e nós vamos agora à apresentação mesmo. Só deixa eu localizar ela e compartilhar. Está tudo certo com a apresentação, né? Então, vamos lá. Estamos tratando hoje da história das internacionais. E essa frase, que está no Manifesto Comunista, é fundamental para a gente, que traz todo o espírito, né, que a gente vai tratar hoje, né, toda a menção que a gente precisa hoje, sobre a questão do internacionalismo das organizações da classe trabalhadora. E a frase é essa: proletários do mundo, univos. Bom, a questão da luta internacional da classe trabalhadora é bem presente hoje, e ela importa a muitas organizações operárias ou organizações que pretendem, né, fazer a defesa da classe trabalhadora. Não sei se vocês estão acompanhando a atual crise que se desenvolve, por exemplo, dentro do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Essa crise está se desenvolvendo, a gente vê ela, assiste ela nas redes sociais, um expoente novo do PCB, chamado Jones Manuel, em conflito, em atrito, né, com a direção nacional do Partido Comunista, e o debate, um dos temas presentes nessa discussão, é sobre o PCB, a participação do PCB em organizações internacionais. Tem uma organização chamada Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários, a EIPCO. Ela vem se reunindo desde 1998, e o Partido Comunista Brasileiro participava dessa organização internacional. Mas, mais recentemente, passou a participar também de uma outra organização chamada Plataforma Mundial Anti-Imperialista, em 2022. Então, esse debate sobre a participação em organizações internacionais de um partido brasileiro, um partido que se pretende, né, defensor da classe trabalhadora, ela é tão importante que ele pode, inclusive, gerar um racha dentro do PCB, ou tem gerado um racha dentro do PCB. Eu trouxe esse tema, independente de qualquer juízo de valor que a gente possa fazer sobre o PCB ou a participação dele das internacionais, eu trouxe esse tema para mostrar o quão importante a discussão internacional ela ocupa, o espaço, né, que ela ocupa nas organizações da classe trabalhadora. Elas são razões tanto de divisões, tanto razões para divisão de organizações, quanto elas são razões também de unidade entre organizações, né, de formação mesmo das organizações. Isso a gente vai acompanhar, a gente vai perceber a importância dessa situação internacional, do tema internacional para as organizações da classe trabalhadora, acompanhando um pouco a história das internacionais. E eu falei bastante aqui, a gente tem tratado do tema do internacionalismo, tá? Marx e Engels já falamos um pouco da história do Marx, e lógico, né, em alguma medida também do Engels, né, essa dupla de intelectuais, ativistas políticos, militantes do século XIX, e eles são formuladores de uma ideia de internacionalismo, e que se expressa naquela frase que eu comecei aqui, do proletário do mundo, dos proletários do mundo univos, ela se expressa de uma forma bastante sintética nessa frase. O Marx e o Engels vão fazer uma defesa de um internacionalismo proletário.
para Marx e Engels, a luta de classe, ela não pode ficar restrita a uma região, a uma cidade, a um país. A luta de classes é internacional, a luta de classes é mundial. Por quê? Porque o próprio capitalismo é um sistema que se organiza mundialmente. A derrota do capitalismo, ela tem que se dar no âmbito mundial, ela não se dá no âmbito exclusivo de uma cidade, de uma região, ou mesmo de um país, por maior que seja. A luta contra o capitalismo, ela se dá num contexto mundial também, a sua superação nesse sentido. E na época do Marx, no século XIX, a classe trabalhadora que começava a se organizar, que começava a arrumar, né, a instituir as suas organizações, que começava ali a fomentar o surgimento dos primeiros sindicatos, os primeiros partidos de classe trabalhadora, as primeiras organizações e instituições de classe trabalhadora nos países da Europa, nesse primeiro momento, eles se viam confrontados com algumas perspectivas que tinham que ser superadas. De um lado, você tinha discursos ainda bastante idealistas no meio dessa classe trabalhadora. Havia intelectuais e dirigentes dessas classes que pregavam uma espécie de idealismo cristão, uma ideia do cristianismo primitivo, da divisão comum dos bens, era bastante presente nas organizações ali proto-socialistas, que iniciaram ali antes, né, no século XIX, as primeiras organizações comunistas ali, socialistas da história, esses ideais de uma irmandade cristã eram bastante presentes no comecinho do movimento da classe trabalhadora. É o que a gente vai chamar de um idealismo cristão, a concepção de que todos os homens são irmãos. Outro ideal bastante presente nessas primeiras organizações ali é a ideia de um idealismo já revolucionário, influenciado pela Revolução Francesa, a ideia da fraternidade, de que toda a humanidade compõe um conjunto, né, que deve ser fraterno, bastante presentes, né, o ideal de fraternidade. Mas são posições idealizadoras das relações sociais. A relação, as lutas, os conflitos, eles não poderiam ser solucionados por perspectivas idealistas como essa. Teria que ter posicionamentos mais consistentes, mais materiais, mais concretos na luta. E aí, então, que os Marx e Engels vão dar uma importante contribuição através da sua produção teórica, mas também através da sua atividade prática, política, a ideia de que, para além do idealismo cristão e para além da ideia da fraternidade, o que temos que ter é uma posição classista em relação à questão da nossa luta e da organização dos trabalhadores. Uma resposta com corte de classe. Por isso, eles vão adjetivar aí, vão colocar um adjetivo. Para eles, o internacionalismo é proletário, é um internacionalismo de classe. Isso é bastante importante porque a classe trabalhadora está sofrendo nesse momento, já no século XIX, e vem sofrendo até hoje, um grande ataque, né, de ideologias modernas e que estão presentes hoje em dia, como, por exemplo, o do nacionalismo. Tá? As burguesias dos países, as elites empresariais, capitalistas, mesmo a antiga nobreza, no século XIX ainda, a aristocracia do século XIX, a burguesia do século XIX, e mais recente, século XX, século XXI, se apropriaram do discurso nacionalista num sentido bastante reacionário. A necessidade de união nacional, e a gente vai ver a expressão de um nacionalismo que joga a classe trabalhadora à morte. A gente vê isso o tempo inteiro, seja na Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda Guerra Mundial, seja o que os Estados Unidos fazem hoje com a sua população jovem, sua população da classe trabalhadora americana, esse grande império armado que é os Estados Unidos, o quanto eles estimulam o nacionalismo para empurrar parte da sua população para conflitos e guerras, que quem ganha, afinal de contas, é apenas a burguesia, apenas os interesses capitalistas estabelecidos naquela nação, que saem vitoriosos, que ganham com isso. A classe trabalhadora não tem nada a ganhar
com essas práticas e com essa política, né, nacionalista. Outro problema que a classe trabalhadora enfrenta também, como uma ideologia moderna, é a ideia de um cosmopolitismo do livre mercado, a ideia do liberalismo, hoje do neoliberalismo, a ideia da necessidade de privatização, a necessidade da globalização, da mundialização da economia, que o Brasil tem que participar dessas redes. Isso é um discurso bastante forte, né? Essa ideia de um cosmopolitismo, mas de uma formação de uma economia global, mas uma economia global em que a condição da classe trabalhadora é sempre a da adaptação, é sempre a da submissão, é sempre a da perda dos seus postos de trabalho, é sempre a aceitação do ataque aos recursos naturais e ambientais nessa competitividade do capitalismo contemporâneo. Então, você tem todas essas ideologias mais modernas e que também atrapalham o desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora. E por isso, né, a formulação de Marx e Engels no sentido de estabelecer uma distinção de classe. Quais são os interesses da classe trabalhadora? Porque a burguesia, como a Berna falou, né, na nossa apresentação inicial, ali na apresentação que ela fez, né, a burguesia conhece muito bem seus interesses. A burguesia mesmo sabe que há uma luta de classes e ela sabe que está ganhando essa luta, exatamente porque ela tem consciência disso e se organiza nesse sentido. Então, avançando um pouco mais, o objetivo nosso é fazer uma apresentação ao longo da história da luta da classe trabalhadora de uma série de organizações que procuraram ter uma abrangência para além dos conflitos locais, regionais, nacionais. Organizações que pretenderam ter uma abrangência unindo organizações de diferentes regiões do planeta. Começam na Europa, mas elas vão ampliando o seu escopo, vão ampliando o seu alcance, até aparecerem realmente organizações da classe trabalhadora situadas em todas as partes do mundo, tá? Que funcionaram, que funcionam, tá? Que existem, ou mesmo com diversas situações, com bastante dificuldade, que podem existir até hoje. Então, começando pela primeira de todas aqui, tá? A Liga dos Comunistas, de 1847 a 1852. Não é propriamente uma internacional, nem damos esse nome a ela, mas a Liga dos Comunistas já é uma primeira experiência, é um primeiro embrião de uma espécie de partido internacional da classe trabalhadora. Quando é que surge a Liga dos Comunistas? A mesma, né, Liga que encomendou a Marx e Engels a elaboração do seu manifesto, né, o Manifesto da Liga dos Comunistas, o Manifesto Comunista, em 1848. Em que contexto essa Liga surge? Um contexto em que há uma ascensão, um crescimento de movimentos populares, seja de uma burguesia enfrentando ainda uma aristocracia, seja de movimentos da classe trabalhadora, dos camponeses, enfrentados com uma dura condição. De um lado, o avanço mesmo das relações capitalistas, Revolução Industrial, o avanço do capitalismo nos países da Europa, principalmente, Inglaterra, mas também França, Alemanha e os países da Bélgica, Itália e assim por diante. Do outro lado, a presença de uma política controlada pela aristocracia, após aquela era de revoluções, da Revolução Francesa, do Império Napoleônico, você tem uma reação à derrota de Napoleão Bonaparte e a imposição de um movimento reacionário liderado pela aristocracia de vários países europeus, conhecido como Congresso de Viena. Então, a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815 em diante, é marcada por uma época reacionária, uma época em que a aristocracia tenta retomar o poder que havia perdido nas revoluções liberais. Ela está tentando se reafirmar novamente. As dinastias europeias, as monarquias absolutistas tentam voltar à antiga posição que tinham. Essa época reacionária, no seu finalzinho, a partir de 1830, volta a ser contestada pelas classes populares europeias, seja através das revoluções de 1830, seja até o grande movimento revolucionário
conhecido como Primavera dos Povos, em 1848. Então, nesse momento, entre 1830 e 1848, nós temos uma profunda agitação entre setores da classe trabalhadora, mas também da pequena burguesia, também da classe trabalhadora rural, dos camponeses, também da própria burguesia ainda, que ainda dividia ou não tinha ainda todo o espaço, todo o poder político que ansiava frente à aristocracia europeia. Isso vai gerar uma série de conflitos, tá? Entre esses conflitos, muitos ocorrem na Prússia. A Alemanha não existe como nós conhecemos hoje, é chamado Estado Prussiano, o Reino da Prússia, que é a maior parte, né, o principal Estado germânico, o principal Estado alemão, e uma série de perseguições a pessoas ali que se levantavam contra esse poder aristocrático, contra esse atraso da sociedade alemã. Nós estamos falando de artesãos e intelectuais que foram perseguidos nesse período e que tinham que fugir da Prússia, se refugiavam em regiões como a Bélgica, mas principalmente a França, em Paris, e refugiados continuavam tentando organizar o movimento de fora em direção à Alemanha. E nessa luta desses exilados, você tem, por exemplo, a formação de algumas organizações de classe trabalhadora, tá? Organizações revolucionárias nesse período. É o caso da Liga dos Proscritos, em 1834, ao nome, proscritos, né, eram esses refugiados alemães que estavam ali em Paris. E depois dessa Liga dos Proscritos vai adotar um novo nome, vai passar por um processo de ampliação dos seus quadros, de reformulação da sua forma de organização, e vai dar origem à Liga dos Justos, em 1836. E, por fim, essa Liga dos Justos, novamente, vai participar de atividades revolucionárias. Em 1839, na França, vai participar de agitações políticas ali, vai passar por uma nova reformulação e vai dar origem à Liga dos Comunistas, em 1847. Detalhe, é em 1847 que dois exilados intelectuais, que estavam também no exílio, vão se juntar a essas organizações, trazendo a sua contribuição. Estamos falando aqui de Marx e Engels, que receberam por parte da Liga dos Comunistas a incumbência de escrever o manifesto dessa organização que estava se desenvolvendo ali em 1847. Essa Liga dos Comunistas, no entanto, vai se dissolver ali rapidamente em 1852. O que acontece? Acontece a Primavera dos Povos, na qual essa Liga tem uma participação bastante importante. Eles vão tentar fomentar, o próprio Marx participa desse movimento, né? Em 1848, ele se dirige à Colônia, é uma região ali da Prússia, ele vai se dirigir à região, vai fomentar, vai produzir periódicos, jornais, panfletos, né? Fomentando a chamada Primavera dos Povos, uma grande rebelião popular contra o Congresso de Viena, contra a aristocracia, e essa revolução, no entanto, vai conseguir alguns avanços, mas, por outro lado, também vai ser derrotada, principalmente os trabalhadores que dela participam, né? A burguesia, com medo desse levante cada vez mais popular da Primavera dos Povos, em determinado momento da Revolução, a própria burguesia se junta à aristocracia, num movimento contra-revolucionário. A própria burguesia que fomentava essas revoltas, ela vai se juntar à aristocracia e vai, então, esmagar as revoltas populares. É o que acontece, né? A partir de 1949, 50, começa uma reação contra-revolucionária à Primavera dos Povos. O resultado é a derrota desses movimentos e, inclusive, a prisão e o julgamento de vários comunistas envolvidos, muitos deles pertencentes à Liga dos Comunistas. E é o julgamento desses comunistas de Colônia, em 1952, que encerra a existência da Liga dos Comunistas, na qual Marx tomou parte como panfletista, como intelectual, como dirigente da Liga dos Comunistas. Contribuições dessa Liga dos Comunistas para a classe trabalhadora. Primeiro, a importância da Liga dos Comunistas é que Marx consegue
através do seu trabalho, do trabalho do Engels, né, fazer a crítica e superar as formas de organização conspirativas que existiam até aquele momento. A própria Liga dos Proscritos e depois a Liga dos Justos não eram organizações políticas como nós conhecemos. Elas estavam mais assim como comunidades secretas, com uma hierarquia bastante organizada, que fomentavam conspirações contra as elites, né? Mas que não tinham uma expressão pública, não se pretendiam organizar a classe trabalhadora no seu conjunto, eram pequenos grupos, né, que se armavam, que procuravam organizar conspirações contra os poderes instituídos. Eram organizações que a gente usa esses termos, né, eram organizações de modo carbonário, ou de modo blanquista, né? Auguste Blanc era um revolucionário da época, ele acreditava que a revolução viria através desse tipo de pequena organização militante, hierarquizada, que pudesse conspirar contra os poderes. Marx e Engels vão, através da Liga dos Comunistas, tentar superar essa forma de organização. Ao mesmo tempo, além de ser um avanço na questão dos métodos de organização da classe, a Liga dos Comunistas também tem um importante papel de superação daquele socialismo mais utópico, daquelas ideias mais utópicas, tá? A ideia de que dos socialistas utópicos compartilhavam muito a ideia de que eles deveriam influenciar aristocratas, deveriam influenciar burgueses, e esses burgueses e aristocratas iluminados pelas ideias de um socialismo utópico, eles poderiam promover mudanças nos países na qual eles tinham algum mando. Essas ideias vão ser superadas, né? Marx e Engels vão defender, não só eles, mas a Liga dos Comunistas, outros dirigentes da Liga dos Comunistas, vão firmar o pé na ideia de que a revolução deve ser feita pela própria classe trabalhadora. A classe trabalhadora não pode esperar que dirigentes de outras classes, que a burguesia, que a aristocracia, que os governantes que representam classes que não a classe trabalhadora, façam um serviço que, antes de tudo, da própria classe trabalhadora. Cabe à classe trabalhadora fazer a sua própria revolução. Então, essa ideia de uma classe trabalhadora revolucionária se assenta com o trabalho da Liga dos Comunistas. Outra coisa importante, a ideia do internacionalismo proletário que eu estava discutindo aqui, né? Contra, por exemplo, concepções daquele idealismo revolucionário da fraternidade, aquele idealismo cristão, na qual, por exemplo, um intelectual como Weitling era uma importante liderança da antiga Liga dos Justos, bastante influente, mas que defendia uma espécie de cristianismo primitivo, de comunidades que compartilhassem seus bens. Ele tinha concepções desse tipo, concepções utópicas, e que o trabalho de Marx e Engels vão superar através do que a gente chama de um materialismo científico, né? Um socialismo científico, um socialismo mais calcado na ciência, no conhecimento, numa concepção materialista da sociedade, mais realista, tá? E a superação desses idealistas cristãos e revolucionários que influenciavam no movimento da classe trabalhadora até aquele momento. A segunda associação, aí, obviamente, vamos ter um momento, né, derrotada a Primavera dos Povos, em 1848, é aquele momento de refluxo, né, histórico, né, em que a classe trabalhadora, suas direções foram presas, seus militantes foram perseguidos, mortos. É aquele momento que tem um refluxo do movimento, né? Passam-se alguns anos sem que o movimento apresente uma atividade que não se apresente ativo, de fato. E é nesse interregno aí, né, passando um pouquinho, que aos poucos vai aparecendo uma outra, né, vai se fomentando o surgimento de uma primeira internacional. A Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864 e que teve vida ativa aí até 1876. Ela, sim, uma internacional, que nós conhecemos como a primeira internacional. Qual o contexto? Havia
passado, né, esse refluxo pós-Primavera dos Povos, a classe trabalhadora volta a se organizar em vários estados, em vários países da Europa. Na Inglaterra, é bastante importante a atuação dos sindicalistas ingleses. Inglaterra, berço da Revolução Industrial, desenvolvimento de fábricas, começa a ter uma atividade sindical muito importante, um sindicalismo ainda com viés bastante liberal, com forte influência do liberalismo, mas um sindicalismo de massas já, né, já importante, já organizando grandes manifestações na Inglaterra. O socialismo francês, que volta a retomar o socialismo, o anarquismo francês, tá? O próprio socialismo alemão. E na Itália você tem um forte movimento ali de um republicanismo bastante radicalizado, democratas radicais ali na região do Mediterrâneo, na região da Itália. Você tem esse fermento, né, começa a fermentar a classe de novo, né, a classe começa a se movimentar em diferentes países da Europa, e aí, por exemplo, uma questão que se internacionaliza. Você tem um levante de poloneses, trabalhadores poloneses, que se revoltam contra o Império Russo. A Polônia era uma região dominada pelo Império Russo em 1863, quando acontece um levante popular de classe trabalhadora na Polônia contra a dominação russa do território. E esses trabalhadores ingleses, alemães, franceses, italianos, começam a acenar movimentos de solidariedade aos trabalhadores poloneses, começam a fazer reuniões, começam a se organizar em apoio à luta dos poloneses contra o domínio russo, do Império Russo. E é nesse contexto que você tem a formação da Primeira Internacional. Ela surge desse movimento de classe em solidariedade. Isso a questão internacional, né, é importante, né, de como os trabalhadores percebem que a situação de trabalhadores em outra parte do mundo é muito parecida com a situação que eles mesmos sofrem. E eles conseguem, então, dar sinais de solidariedade, né, de apoio a esses trabalhadores. Você tem, então, a formação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Parte desse processo de solidariedade, fizeram reuniões na Inglaterra em apoio aos trabalhadores poloneses, e o resultado de uma dessas reuniões é a formação de uma Associação Internacional dos Trabalhadores. Como um passo importante, necessário, para você poder discutir, ter uma entidade que pudesse compartilhar experiências comuns aos trabalhadores e pensar soluções comuns, ações políticas práticas desses trabalhadores em solidariedade um com o outro, em situações de ações revolucionárias, em situação de greve, em situações de manifestações contra os poderes instituídos, como é que esses trabalhadores poderiam cooperar, mesmo à distância, né, como poderia acontecer essa solidariedade internacional, e aí a AIT foi criada exatamente para isso. Bom, mas a AIT também não vai sobreviver muito tempo. Em 1871, 72, você vai ter uma guerra na Europa, a Guerra Franco-Prussiana, e dentro da Guerra Franco-Prussiana, um episódio bastante importante, um levante dos cidadãos de Paris, que tomam a cidade e criam um governo autônomo na cidade de Paris. É a chamada Comuna de Paris, de 1871 e 72. Muitos militantes da Associação Internacional dos Trabalhadores participavam dessa organização da Comuna de Paris. Foram perseguidos, esses militantes, severamente após a derrota, né, da Comuna de Paris. Você tem uma tremenda perseguição aos militantes da Internacional. E isso é um dos motivos, né, da derrota, né, do enfraquecimento dessa organização internacional, dessa reação, né, dessa derrota da Comuna e da reação dos poderes, né, da aristocracia, da burguesia, para esmagar esses revolucionários ali da Comuna, e uma grande perseguição à Associação Internacional dos Trabalhadores, responsabilizada por ter fomentado, ter participado da Comuna de Paris.
Fora essa violência por parte da burguesia, dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores também houve uma divisão interna importante. De um lado, você tinha militantes que defendiam uma linha socialista bastante influenciada por Marx. Por outro lado, dentro da AIT, tínhamos também uma importante corrente anarquista, influenciada por um intelectual e um militante político chamado Bakunin. A divisão interna da AIT foi ali resolvida com a expulsão em 1832 do próprio Bakunin. Mas a AIT não vai ter não vai ter uma longa vida após essa expulsão, inclusive. Ela vai se transferir da Europa, da sua sede que ficava em Londres, ela vai ser transferida para Nova York, nos Estados Unidos. Então, a AIT, ela tinha não apenas seções dentro da Europa, mas havia seções dela na Austrália e também nos Estados Unidos, foi transferida para lá, mas ela vai minguando e vai desaparecer, vai ser dissolvida no Congresso da Filadélfia em 1876. Os anarquistas expulsos da Associação Internacional dos Trabalhadores, junto com o Bakunin, vão tentar criar uma internacional anarquista, a Internacional de Saint-Imier, uma internacional anarquista, mas que também não teve vida longa. Foi até 1881 e ela também vai desaparecer. Qual a importância da Associação Internacional dos Trabalhadores, quais suas contribuições para a classe trabalhadora? Primeiro, a afirmação da necessidade de um partido político operário na luta pelo poder de Estado. A superação dos métodos e das ideias anarquistas dentro do movimento da classe trabalhadora. Não superaram de todo. O anarquismo vai ser bastante forte e presente dentro da classe trabalhadora, sobretudo em países como a Espanha, como a própria Itália, a França, mas o marxismo, as ideias socialistas de Marx, a percepção de que a classe trabalhadora, na busca por uma revolução social, precisa se organizar através da luta política para a tomada do poder do Estado, essa importante contribuição ali dos socialistas e do Marx ali, ela vai se assentar cada vez mais nas futuras organizações da classe trabalhadora. Então, ela dá um passo importante dentro da AIT para se transformar numa concepção hegemônica, né? Uma ideia que é compartilhada depois por outros grandes movimentos da classe posteriores ao século XIX. É dentro da AIT também que esse movimento, né, socialista dentro da AIT vai defender a ideia de um programa mínimo e adoção de um programa máximo. Ideia bastante importante para o movimento da classe trabalhadora. A ideia de um programa mínimo é a ideia da luta por determinadas conquistas sociais e direitos trabalhistas dentro do Estado burguês. Dentro do Estado capitalista, o que nós podemos avançar como classe? O que nós podemos conquistar? Que direitos trabalhistas ou sociais a gente pode avançar dentro de um regime capitalista, por exemplo, que é o chamado programa mínimo. E um programa máximo, que é a ideia de que quando os trabalhadores tomarem o poder e criarem um Estado proletário, um Estado controlado pela classe trabalhadora, que sociedade é essa que nós construiremos? Tá? Que sociedade socialista que começaremos a construir a partir, né, no momento da tomada de poder da classe trabalhadora? Um programa máximo da classe. Tá? E é nesse contexto dessa Associação Internacional dos Trabalhadores que um dos participantes da Comuna de Paris, um poeta e participante da Comuna de Paris, teve que se refugiar para não ser morto ali da Comuna, né? Ele vai escrever uma poesia, que é a poesia que a gente escutou agora um pouquinho antes, a letra da Internacional. Foi escrita exatamente nesse momento, no contexto da Primeira Internacional. Um militante da Primeira Internacional, que estava na Comuna de Paris, é que escreveu a poesia daquela canção. E aí, novamente, né, um refluxo da classe trabalhadora na Europa, até o surgimento de uma segunda internacional. A segunda internacional, que vai durar de 1889 a 1914,
e que vai apresentar para a classe trabalhadora o debate sobre a reforma ou a revolução. Para entender o contexto da Segunda Internacional, vamos lá. Após, então, esse período, né, encerrada, a Comuna de Paris derrotada, a Comuna de Paris, passado alguns anos, os movimentos da classe trabalhadora retomam as suas organizações, retomam as suas formas de luta e avançam do ponto de vista numérico, inclusive. A importância política dos sindicatos e dos partidos, nesse momento, crescem, assim, exponencialmente. Se a AIT conseguia reunir ali em torno de 120 mil, no auge, a AIT teria reunido em torno de 120 mil membros, né, no seu melhor momento, a Segunda Internacional já chegava a responder por 4 milhões de pessoas em toda a Europa. É quando os movimentos sindicais, os movimentos de partidos políticos de trabalhadores se tornam movimentos de massas, com influências em grandes massas trabalhadoras, tanto na Inglaterra quanto na França, mas um destaque em particular para a Alemanha. O Partido Social Democrata Alemão era um partido gigantesco, com centenas de parlamentares, com centenas não, mas com grande número de parlamentares eleitos, tá, em diferentes, né, instâncias dentro da Alemanha, e esses partidos de massa da classe trabalhadora que vão compor aí essa Segunda Internacional. E a Segunda Internacional vai viver a sua vida de 1889 a 1914 com esse dilema estabelecido: reforma ou revolução. Como se tornaram partidos grandes e influentes, eram partidos chamados a participarem de governos. E aí esses partidos de classe trabalhadora ficam com esse dilema: participar ou não participar de governos burgueses, por exemplo. Essa é uma discussão que começa de forma bastante interessante, bastante intensa na Segunda Internacional. Millerand, que era um socialista francês, resolve se tornar ministro, e vai ser ministro na França durante um governo um governo burguês, não era um governo da classe trabalhadora. Mas, dada a importância dos partidos, do Partido Social Democrata na França, dos partidos socialistas na França, ele vai ser chamado a compor, e se ele deve participar ou não, debate dentro do Partido Social, dentro da Segunda Internacional. Outro debate da Segunda Internacional, aparece um intelectual como Bernstein, e esse Bernstein resolve rever Marx. Ele vai escrever uma grande crítica ao marxismo, vai tentar demonstrar, né, como o capitalismo havia evoluído em determinado sentido, e como que o marxismo estava ultrapassado, de certa forma, pelo tempo. Ele vai propor teses revisionistas ao Marx, e que ele vai ser respondido de uma maneira brilhante por Rosa de Luxemburgo, que vai escrever um livro com o tema Reforma ou Revolução, para se contrapor às ideias do Bernstein. Então, dentro da Segunda Internacional, começa, dentro do movimento da Segunda Internacional, dado o tamanho, a importância dessas organizações, que são chamadas pela burguesia a um processo de tentativa de cooptação dessas organizações dos trabalhadores por parte das burguesias dos países europeus. E aí, sob essa pressão, você tem uma divisão dentro do movimento entre um setor à direita do movimento, um setor mais à esquerda do movimento, o setor de centro. Essa divisão começa a se estabelecer de forma bastante clara na Segunda Internacional, e os debates em torno disso. Então, envolve a questão da participação dos governos, envolve a questão do revisionismo de Bernstein, envolve uma discussão sobre se o colonialismo tinha um papel civilizatório ou não. Vejam vocês, tá? Havia uma crítica dos movimentos da classe trabalhadora contra o imperialismo, contra o colonialismo europeu, havia uma crítica ali, mas, no entanto, esse setor mais à direita do movimento começa a defender, por exemplo, que se houvesse um Estado operário, e esse Estado operário colonizasse, tivesse uma relação colonial com outras regiões do mundo, podia ser positivo. O Estado operário podia
exercer um processo positivo de colonização de um país mais atrasado, supostamente atrasado, tá? Porque seria um colonialismo conduzido por um partido, por um Estado proletário, então poderia ser um colonialismo civilizatório. Esse tipo de debate ocorreu dentro da Segunda Internacional. Outro debate dentro da Internacional foi sobre a guerra. Começou em 1910, 1912, o mundo, a Europa, se aproximava de uma guerra mundial. Já ficava evidente para quem acompanhava a política naquele momento que as potências europeias e suas rivalidades imperialistas empurravam a Europa para uma guerra. E os partidos da Segunda Internacional foram chamados a discutir esse tema. Qual que é o papel da classe trabalhadora numa guerra imperialista, caso acontecesse uma guerra? E, de fato, aconteceu. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. A aproximação, que depois vai começar essa guerra, né, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, colocou essa questão: qual o papel da classe trabalhadora? Então, um debate se dava da seguinte forma: os trabalhadores devem apoiar o nacionalismo, devem apoiar as elites dos seus países, a burguesia do seu país, e entrar em guerra contra outros trabalhadores, matando-se mutuamente na Primeira Guerra Mundial, ou esses trabalhadores devem propugnar, devem defender a paz, e iniciada uma guerra, eles devem aproveitar a oportunidade da guerra, não para ir matar outros trabalhadores de outros países, mas para fazer uma guerra civil dentro do seu próprio país e fazer uma revolução socialista. Qual que deveria ser o caminho adotado pelos trabalhadores e trabalhadoras nesse momento? Bom, eles votaram, a Segunda Internacional, pela segunda opção, a opção de fazer uma guerra civil, uma guerra revolucionária. Só que não foi isso que fizeram de fato. Se nos textos, se nas boas intenções dos congressos da Segunda Internacional propunham a paz e uma guerra contra os patrões, né, aquela ideia de paz entre nós, guerras aos senhores, se eles propunham isso, na prática não foi o que fizeram. Começou a guerra em 1914, a grande maioria dos partidos e dos sindicatos ligados à Segunda Internacional votaram pelos créditos de guerra. Eles votaram para que seus países fizessem a guerra contra outros países, e eles votaram em participar dessas guerras. Então, a Segunda Internacional se desfacelou frente a essas votações que aconteceram em 1914, completamente. Apenas 3 partidos da Segunda Internacional mantiveram a posição: o Partido Sérvio, o Partido Húngaro e o Partido Russo, que faziam parte, os partidos sociais-democratas da Sérvia, da Rússia e da Hungria, foram os únicos que mantiveram a posição de de aproveitar a oportunidade da guerra para fazer uma revolução social e não participar de uma guerra imperialista. Bom, com esse fracasso da Segunda Internacional, você tem uma série de conferências que tentam reorganizar de novo essa Segunda Internacional. Tá? Sobretudo os países que não participavam diretamente da guerra, da Primeira Guerra Mundial, alguns partidos sociais-democratas nesses países tentaram reerguer a Primeira Internacional, ainda dentro do contexto da Primeira Guerra. Uma série de conferências foram feitas, se tentou organizar uma Primeira Internacional, que ficou conhecida como a Internacional Amarela, tá? Ou a Internacional de Amsterdã. Uma outra reunião, uma outra conferência, juntou outro punhado de partidos e fizeram uma internacional conhecida como Internacional 2,5. Depois, em 23, juntaram esses partidos, né, que vinham tentando ressuscitar uma Segunda Internacional, e chegaram a formar a Internacional Trabalhista e Socialista em 1923. Não teve vida longa, foi até 1940, e uma nova tentativa de novo, juntando, aí sim, partidos sociais-democratas, partidos socialistas, partidos trabalhistas, se juntaram novamente e fundaram em 1951 a Internacional Socialista, que existe até hoje, tá? Salvo algum erro meu, tá? Se tiver errado, por favor, me corrijam, mas a Internacional Socialista está viva ainda até hoje, como herdeira
das tradições da Segunda Internacional. Uma herdeira que vai defender a reforma, uma herdeira que vai defender para a classe trabalhadora a negociação com a burguesia, uma herdeira que vai abandonar o projeto de uma revolução socialista onde ela atua, tá? Que vai se pautar daí por diante, né, por reformas dentro do Estado capitalista, tá? Por que a gente chamaria de um programa mínimo, né, tá? Naquele contexto. Bom, contribuições, tá, dessa Segunda Internacional para a classe trabalhadora. Se nós temos um dia do trabalho, 1º de maio, e se temos a jornada de 8 horas, se deve à atuação dessa Segunda Internacional, tá? Eles foram bastante importantes na organização desse movimento, que foi um movimento internacional, movimento por 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, que compõe a maior parte da legislação trabalhista de muitos países, inclusive a do Brasil, e o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Também é dentro do contexto da ação da Segunda Internacional que se instituiu o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, tá? Também surgiu nesse contexto da ação dessa Segunda Internacional. Outro, tá? Um debate importantíssimo que ocorre dentro dessa Segunda Internacional nos deixou um legado primoroso que deve ser lido por todos, que é o debate sobre o que devemos fazer, uma reforma ou uma revolução? E aí as contribuições importantíssimas da Rosa de Luxemburgo, que critica o Bernstein, mas também do Lenin, que também escreve, os dois participavam da Segunda Internacional, até 1914, até a dissolução, participaram da Segunda Internacional, e eles participaram desse debate com contribuições importantíssimas, tá? E é nessa Segunda Internacional que um rapaz chamado Gaiter, tá? Era um anarquista no período, ele vai pegar aquela letra lá daquela poesia escrita por um antigo comunardo, um antigo participante da Comuna de Paris, e ele vai musicar ela. Ele vai fazer a música que a gente escutou, a melodia ali da Internacional. Ele faz dentro desse contexto da Segunda Internacional, tá? E as organizações da Segunda Internacional, apesar de sempre ter sido musicado, né, por um anarquista, vários partidos e organizações e sindicatos da Segunda Internacional começam a usar essa canção como uma canção internacionalista, como um hino da classe trabalhadora mundial. Aqui, tá? Para não dizer que eu estou mentindo, a logo que é usada pela Internacional Socialista, tá? A logo que é utilizada pela Internacional Socialista. Vocês conhecem a logo, tá? No Brasil, o partido que usa essa logo é o PDT, o PDT, tá? É o partido que é a seção no Brasil da Internacional Socialista. E aí chegamos à nossa terceira internacional, tá? A Internacional Comunista. Qual é o contexto do surgimento dessa internacional? O contexto é o da Revolução Russa de 1917. Após a Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, durante a Primeira Guerra Mundial, aquele Partido Social Democrata Russo, que resolveu levar até o fim, né, a proposta, as resoluções adotadas, né, na Segunda Internacional, esse partido que levou até o fim fez a revolução, fez a guerra civil e fez a revolução. É o partido do Lenin, é o partido da corrente, né, bolchevique, dentro do Partido Social Democrata Russo, vai levar até o final aquela linha política desenvolvida na Segunda Internacional e vai fazer a revolução em 1917. Outro partido, o Partido Húngaro, quase conseguiu fazer uma revolução na Hungria, tá? Por muito pouco, uma revolução socialista não foi vitoriosa na Hungria. Da mesma maneira, na Alemanha, Rosa de Luxemburgo, que também tinha participado da Segunda Internacional, que era uma minoria dentro do Partido Social Democrata Alemão, a Rosa de Luxemburgo, na sua condição de minoria, conseguiu, no entanto, fomentar um movimento revolucionário após a Primeira Guerra Mundial e também tentar ali, né, por muito pouco, também não consegue provocar uma revolução
socialista na Alemanha, que poderia ter mudado o destino do mundo se tivesse sido vitoriosa, mas acabou derrotada. O movimento espartaquista, né, como ficou conhecido, o movimento de Rosa Luxemburgo. Bom, essa Terceira Internacional vai ser fundada pelos russos, pelos bolcheviques, que à frente do primeiro Estado operário, da primeira Revolução Socialista vitoriosa em um país, à frente da Revolução Russa, os bolcheviques resolvem fundar uma Terceira Internacional, em 1919. O Lenin falou, né, tá? A Segunda Internacional está morta, viva a Terceira Internacional. Ele já havia anunciado isso, assim que a Revolução Russa é vitoriosa, ele se compromete, né, com uma ação internacionalista. A ideia, a perspectiva deles é que a Revolução Russa fosse o começo de uma revolução mundial, fosse o início, o pontapé de uma revolução que precisaria terminar com uma revolução em todo o mundo. Tá? Só que nós vamos ter crises nessa Terceira Internacional. Tá? Após 1920, 1921, ficou claro que essa Revolução Mundial não aconteceria assim tão rapidamente quanto Lenin chegou a imaginar. A derrota da Revolução Alemã em 1921 foi um peso muito grande e ficou claro um certo isolamento da União Soviética nesse momento. Tá? A União Soviética se viu isolada após a Revolução. A Revolução derrotada da Hungria, a Revolução derrotada na Alemanha, fez com que a União Soviética ficasse cercada de um ambiente bastante hostil, né? Os grandes impérios fustigam a Rússia, inclusive provocaram uma guerra civil dentro da Rússia, fomentaram uma guerra civil para tentar derrubar os bolcheviques do poder. Então, nesse momento, a União Soviética ficou bastante isolada, o que trouxe consequências para essa Terceira Internacional. Tá? Segunda, depois da morte do Lenin, você tem uma disputa também interna dentro do Partido Comunista Russo, do Partido Bolchevique e da Internacional, uma disputa entre a Revolução Permanente, defendida por Trotsky, ou a ideia de desenvolver o socialismo em um só país, defendida por Stalin. Esse conflito interno vai de 1924 a 1917, com a vitória de Stalin em a expulsão de Trotsky da União Soviética nesse momento. Stalin no poder vai dar início ao que a gente chama de um terceiro período. Tá? Stalin vai radicalizar as posições dos partidos que se vinculam à Terceira Internacional, uma Terceira Internacional bastante grande. Ela vai ter várias seções espalhadas agora, não apenas na Europa, tem seções nos Estados Unidos, seções na América do Sul, seções na África, seção nos países árabes, seções no Oriente. Tem um áudio aí, gente, aberto? Eu vou fechar aqui, eu estou procurando onde está. Carlos, eu vou fechar seu áudio, tá? Para a gente não... Vai lá, Stoieb, desculpa. E aí, então, nós temos essa crise, né? Tá? Do chamado, que ficou com essa política implementada por Stalin logo após, né, a se tornar a força hegemônica dentro da União Soviética. E esse terceiro período vai de 1928 a 1935. O que é propriamente isso, né? O Stalin vai radicalizar as posições dos partidos que fazem parte da Terceira Internacional, partidos que serão chamados, a partir de então, de partidos comunistas, para se separar dos partidos social-democratas, dos partidos reformistas da Segunda Internacional. Esses partidos comunistas, então, vão adotar uma política de radicalização, entendendo que as antigas organizações sociais democratas não eram melhores do que os fascistas. É a chamada crítica, né, o social-fascismo, né, que os comunistas não devem se aliar a nenhum partido social-democrata, não pode fazer nenhuma frente única, não pode se aliar aos partidos aos sociais-democratas, que devem se manter afastados, né, puros, de alguma maneira, né, dentro do contexto ali da Europa. Bom, isso teria acabado facilitando a ascensão de Hitler à Alemanha, ao poder da Alemanha, em 1935. Não só isso, aqui no Brasil,
sob influência desse terceiro período, o Partido Comunista Brasileiro vai tentar um levante contra uma tomada de poder aqui, na época, contra Getúlio Vargas, né? A intentona de 1935, tá? Que também vai ser derrotada por Vargas, né? E que Vargas vai aproveitar, inclusive, para recrudescer um regime, né? Um Vargas que tem traços, né, proto-fascistas também. E o fascismo avançando na Alemanha. Então, essas situações, né, do avanço do fascismo na Europa, colocou em xeque a política chamada do terceiro período, dos comunistas dentro da Terceira Internacional. E aí, então, vai ter um giro, né, de uma posição sectária dos partidos comunistas nesse período, ele vai girar para uma posição contrária, né? O Stalin vai começar a defender dentro da Terceira Internacional, o stalinismo dentro da Terceira Internacional vai defender as chamadas frentes populares, a necessidade de fazer alianças com governos capitalistas, governos burgueses, tá? Para combater a ascensão do fascismo, né? Então, você foi de um giro ao outro, né? Você foi de uma posição a outra rapidamente, tá? Não só o Stalin teria feito esse giro, mas no processo ali da Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética contou com a ajuda da Inglaterra, contou com a ajuda dos Estados Unidos para combater o exército nazista, né, a invasão nazista, houve uma desmobilização por parte de Stalin da própria Internacional, no sentido de atender os seus aliados ali, né, para contemplar os seus aliados burgueses, capitalistas, as potências capitalistas que se alinhavam a ele, ele vai dissolver a Terceira Internacional, tá, para afastar qualquer risco de uma revolução socialista nos países capitalistas ali, e reforçar a perspectiva de um desenvolvimento do socialismo apenas na União Soviética, né? A ideia do socialismo num só país sai um pouco reforçado por isso, tá? Bom, a partir de 43, os partidos comunistas se dissolvem, a Terceira Internacional, ela se dissolve, ela já não existe mais a partir de 1943, tá? E os partidos comunistas ficam sem uma organização internacional de fato, né? Sofriam, obviamente, influência, né, do Partido Comunista Russo, né? Os partidos comunistas soviéticos têm uma grande influência nos outros partidos comunistas, né? Mas já não há mais uma organização internacional por trás ali desses partidos comunistas, articulando esses partidos comunistas. Recentemente, com a queda do muro, com o fracasso, com o colapso, né, dos regimes soviéticos, você tem agora uma tentativa dos partidos comunistas, né, os partidos que têm origem stalinista, de se reorganizarem, tá? E aí o debate, por exemplo, que a gente viu agora há pouco, né, essa cisão dentro do Partido Comunista Brasileiro recente, né, de um lado o encontro internacional dos partidos comunistas e operários, de um lado, do outro, essa plataforma mundial anti-imperialista, que tem uma formação bastante heterodoxa, assim, né, bastante diversa, tá? Você tem essa tentativa de rearticulação de partidos comunistas num contexto diferente, tá? E esses conflitos hoje, dentro do que seria o campo, né, da Terceira Internacional, dos campos que reivindicam essa organização no passado, né, que foram dessa organização no passado. Bom, contribuições dessa Terceira Internacional, importante para a classe trabalhadora. Primeira, de fato, foi a primeira organização mundial, porque ela saiu do campo ali da Europa e dos Estados Unidos, e ela ampliou muito o seu escopo, né, as suas seções. Teve sessões na África, nos países árabes, né, ela de fato foi uma organização mundial, tá? Dentro também das discussões da Terceira Internacional que surge um debate sobre o trabalho legal e ilegal do partido. O Partido Revolucionário não pode apenas ter um trabalho legal, não pode apenas participar politicamente dentro das regras, também tem que ter um desenvolvimento de atividades e de ações consideradas ilegais, mas necessárias para a classe trabalhadora.
A outra é o forte sentimento anti-imperialista, né? Pelo menos inicial ali, né, até 1920, nos primeiros congressos, o forte sentimento anti-imperialista das resoluções da Terceira Internacional, os congressos da Terceira Internacional. Se tratava agora de libertar trabalhadores e trabalhadoras de todas as cores. Isso incluía as populações negras, asiáticas, árabes, né? Se tratava de incluir as latino-americanas, as indígenas, se tratava de fazer a luta anti-imperialista de todas as cores. Também a orientação de como os comunistas deveriam trabalhar em sindicatos reacionários e de como militantes comunistas deviam participar, né, dos parlamentos burgueses, né, em países em que há uma participação política, né, dos partidos comunistas, como eles deveriam se portar dentro do parlamento burguês, tá? E essas discussões, que são muito importantes dentro do contexto da Terceira Internacional, né? Essa caracterização do terceiro período, de chamar todos ali de fascistas, né? Colocar todos no mesmo saco, né? Tá? As reflexões e o balanço sobre isso é bastante importante para a classe trabalhadora. Da mesma maneira também, né, do outro lado, das alianças que se faz com a burguesia, né? As chamadas frentes populares, né, a participação de comunistas e socialistas de governos capitalistas, né, burgueses, como é que é isso, né? Então, esse debate, esse balanço, essas críticas são bastante importantes para a classe trabalhadora. E o destino do hino da Internacional, olha que curioso. Aquele hino se tornou, durante a Terceira Internacional, o hino da União Soviética. Tá? A Internacional se transformou no hino da União Soviética após a Revolução. Era também um hino do Partido Comunista Soviético, também russo, né? Também era esse hino tocado à Internacional, mas com a dissolução da Terceira Internacional e com o começo ali, né, da Segunda Guerra Mundial, o Stalin tirou esse hino, tá? Esse hino, então, internacionalista, foi substituído por ser internacionalista demais. Ele foi substituído por um hino diferente, um hino mais nacionalista, né, russo, e ele foi retirado, então, como hino da União Soviética, né? Mostra o destino, né, dessa canção e como ela está ligada à questão do internacionalismo da classe trabalhadora. Por último, tá, a Quarta Internacional, tá? A Quarta Internacional vai de 1938, ela surge em 1938, e vem até hoje, várias organizações se reivindicam da Quarta Internacional, e a grande contribuição dessa internacional é o chamado Programa de Transição, tá? Mas qual o contexto dessa internacional? O contexto deles, ao contrário das outras internacionais, que surgem no momento em que a classe trabalhadora está tendo um ascenso, tá? Todas as outras internacionais surgem no momento em que a classe trabalhadora está ascendendo, está se movimentando. A Quarta Internacional surgiu num momento de crise da classe trabalhadora, num momento de descenso da classe trabalhadora, que foi a vitória do fascismo, né? Como nós vimos ali, né? Quando a Terceira Internacional, com a sua política de terceiro período, com a sua política de radicalização ali, tá? De não fazer uma frente única, de não se aliar aos partidos sociais-democratas, alemão, por exemplo, para impedir o fascismo, de não fazer as alianças necessárias. Então, frente a esse contexto, tá, há uma crítica à Terceira Internacional e a necessidade de fazer uma Quarta Internacional. A figura principal por trás da Quarta Internacional é Leon Trotsky, que foi expulso da Revolução da União Soviética, né? Após a morte de Lenin, em 1927, 28, ele vai ser expulso da União Soviética na condição de exilado. Ele vai fomentar uma oposição dentro dos partidos comunistas, mas a sua oposição também passa a ser expulsa de todos os partidos comunistas. O trotskismo começa a ser acusado dentro dos partidos comunistas, né? Eles não aceitam a presença de correntes, de organizações trotskistas dentro dos partidos comunistas da Terceira Internacional. Então, eles vão sempre sendo expulsos, né, e vão sendo colocados à margem dos partidos comunistas. A vitória do fascismo na Alemanha, né, trouxe um grande impacto ali,
e aí, a partir desse momento, né, sem poder agir também dentro dos partidos comunistas, o Trotsky vai formular a necessidade da formação de uma nova internacional, mesmo na condição em que a classe trabalhadora está num descenso, está numa crise, tá? Ele vai fomentar a formação de uma internacional em 1936, a primeira conferência, tentar organizá-la, depois, de fato, em 1938. Mas assim que funda-se a Quarta Internacional, você tem a Segunda Guerra Mundial, também um momento de crise para a luta da classe trabalhadora, porque uma nova guerra imperialista, né, estava se desenhando a partir de 1939, 40 em diante. Bom, as dificuldades da Quarta Internacional se devem, primeiro, à própria destruição física ali, né? O assassinato de Trotsky, em 1940, por um agente do stalinismo, tá? E a Segunda Guerra Mundial, que destroçou as organizações da classe trabalhadora, a luta sindical, a luta de partidos comunistas, socialistas, de esquerda, de todos os tipos, né? Num contexto de guerra, uma vida extremamente difícil, né? Porque a guerra impõe uma série de restrições à vida democrática, política de qualquer país. E é o que acontece nesse contexto, né? Então, você tem a destruição física mesmo, militantes que iam para frente dos combates, que eram mortos, que morriam, né? Nos combates, nas lutas, nas perseguições, com o avanço do fascismo nos países da Europa. Então, tudo isso gerou uma série, né, e fora os assassinatos provocados também por agentes do stalinismo contra dirigentes trotskistas, dirigentes da Quarta Internacional, né? Não foi apenas Trotsky que perdeu a sua vida, tá? Nessa perseguição promovida pelo stalinismo. Bom, de 1948 em diante, pós-Segunda Guerra Mundial, as organizações, partidos e organizações ligadas à Quarta Nacional, pequenos, né, tentam se reorganizar, de 1948 a 1953, fazem conferências e congressos na tentativa de reorganizar a Quarta Internacional, seguindo o programa de transição. É um período bastante difícil, em que se discute sobre o programa de transição. Trotsky tinha a percepção que, após uma Segunda Guerra Mundial, abriria um período revolucionário, haveria possibilidade de revoluções, e os trotskistas ali, a Quarta Internacional, deveria se preparar para essas revoluções pós-Segunda Guerra Mundial, mas esse período não se configurou dessa forma. E todo um debate dentro da Quarta Internacional de qual é essa configuração. Se Trotsky tinha razão de que o capitalismo entrava numa espécie de crise profunda, permanente, sem solução, e que a única coisa agora que impedia uma revolução seria a direção, uma nova direção para a classe trabalhadora, seria esse o sentido, tá? Ou não, ou o capitalismo poderia ter uma vida após a Segunda Guerra Mundial, poderia se reerguer ou não. Um dos debates importantes que acontecem, tá? E qual o papel da União Soviética pós a Segunda Guerra Mundial? Qual o papel do Partido Comunista pós Segunda Guerra Mundial? Dentro desse contexto bastante difícil, com quadros bastante prejudicados, mortos, né, não tiveram uma grande formação política, você tem também diferentes tendências dentro da Quarta Internacional que vai levar a sucessivas fragmentações dessa organização, a várias divisões, começando por desse período, né, difícil, de 1948 a 1953. Um setor importantíssimo, tá, majoritário dentro da Quarta Internacional, propôs o entrismo sui generis, propôs que as organizações da Quarta Nacional entrassem de novo, se dissolvessem, né, dentro dos partidos comunistas, onde fosse possível, né, até entrando de forma secreta, mas que todos os militantes voltassem para dentro do Partido Comunista, porque viam nos partidos comunistas da Terceira Internacional a possibilidade da continuidade da luta da classe trabalhadora. Então, orientados por um dirigente político na época, Pablo, tá, que vai fazer essa orientação, chamado entrismo sui generis, muitos quadros da Quarta Nacional vão acabar se dissolvendo. As seções, partidos vão se dissolver nessa política do entrismo, de novo, nos partidos comunistas pós-Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de
60 e 70, há um processo de reorganização da Quarta Internacional, tá? Uma de reorganização das seções que sobravam, que tinham resistido a essa política de entrismo sui generis, procuram se reorganizar em torno de um novo secretariado, o secretariado unificado, num momento em que volta a ter uma ascensão dos movimentos de classe trabalhadora, mais movimentos de novo tipo. Você tem um movimento feminista, você tem movimentos da juventude, você tem um movimento negro, você tem os movimentos de descolonização, e aí, então, frente a esses novos movimentos, um debate sobre o papel desses movimentos da classe trabalhadora. O entendimento que a classe trabalhadora está apática, não está se movimentando tanto, e que é preciso despertá-la através de alguns focos, né, de outros movimentos que seriam capazes de ascender a classe trabalhadora. É um debate da época, o chamado foquismo, e dentro desse foquismo, o papel dos grupos de guerrilha, por exemplo, que começaram a se transformar com a Revolução Cubana, a Revolução e outras revoluções que aconteciam, a própria Guerra do Vietnã, o papel mesmo das guerrilhas, né, na luta socialista e da classe trabalhadora, que papéis que teriam ou não. Esses debates acabaram provocando uma série de cisões e conflitos dentro da Quarta Internacional. E um novo período de crises com a queda dos regimes soviéticos em 1989 em diante, 1989, 1991, também surgiu um grande abalo na Quarta Internacional de como eles se posicionam, como eles se orientam frente a essas crises, tá? O que vai gerar uma nova conjunto de divisões também dentro da Quarta Internacional, tá? Contribuição da Quarta Internacional, importantíssima, o programa de transição, que é o quê? Pega-se aquela ideia do programa mínimo e do programa máximo, né, que havia, que era uma herança que vinha lá da Primeira Internacional, e o Trotsky, de forma brilhante, vai desenvolver um texto, né, um programa de transição bastante importante para a época, e para hoje, inclusive, para a leitura atual, né, a ideia de que entre o programa mínimo e o programa máximo, você tem uma série de reivindicações que são transitórias, que são o chamado programa de transição, uma série de demandas da classe trabalhadora que a classe burguesa, a classe capitalista não pode atender. E a luta por essas demandas e essas reivindicações pode levar a uma transição para a organização da classe trabalhadora e a tomada pelo poder dos trabalhadores numa revolução operária. É esse o programa de transição, né? A organização dessas reivindicações, das lutas, que colocam em questão o domínio da burguesia e o domínio do capitalismo, num processo de uma revolução, que é uma revolução permanente, né? Que deve acontecer com a chegada, né, até a chegada da classe trabalhadora no poder, e depois, inclusive, da chegada da classe trabalhadora no poder, o processo conhecido como Revolução Permanente, segundo Trotsky. Bom, só para colocar vocês à parte de algumas dessas divisões das quartas internacionais que eu falei, né, que foram acontecendo com a Quarta Internacional, tá, e a localização. Me perdoem se eu errar, porque, como disse, são organizações pequenas, elas se dividem, né, se fragmentam, muitas delas são nossas companheiras e companheiras de lutas dentro do PSOL, então esse registro é apenas, assim, sistemático para a gente reconhecê-las, tá? Não vou entrar em questão sobre elas propriamente, apenas situá-las aqui entre as correntes, né, que tiveram origem, ou têm origem na Quarta Internacional. Então, aquele secretariado unificado, tá? Que é que tem uma linha de continuidade histórica, desde 38, quando fundou o Congresso lá, que fundou a Quarta Internacional, até hoje, tá? Que sobreviveu a uma tentativa de dissolução pablista, né, que estavam com o Pablo nessa proposta, mas refizeram, né, e tentaram reorganizar a Quarta Internacional, o chamado Secretariado Unificado, tá, o SU, em qual a principal dirigente é Ernest Mandel, são chamados mandelistas, né, e que está presente dentro do PSOL através de algumas correntes que se identificam. Me perdoe se eu cometer algum erro, até me corrijam.
mas que eu tenho notícia da insurgência, da subverta, da comuna, Rebeca, né, rebelião ecossocialista, e o mês que teriam referências ainda, ou ligações ainda com essa corrente da Quarta Internacional, a corrente do Secretariado Unificado. Tá? Da Inglaterra, um primeiro grupo que se desprendeu logo na tentativa de reorganização da Quarta Internacional, porque tinha uma outra avaliação sobre o contexto do pós-guerra, acreditavam que o capitalismo teria uma sobrevida após o pós-guerra, viam que a crise do capitalismo era uma crise de demanda, tinham essa compreensão e acreditaram que pós a Segunda Guerra Mundial o capitalismo teria um impulso, tá? Foi a corrente The Militants, tá? Que se separou da Quarta Nacional em 1948. A principal liderança deles foi um inglês chamado Ted Grant, e que no Brasil se expressa dentro do PSOL na esquerda marxista, organização que eu militei até um tempo atrás. Você também tem uma divisão da The Militants, dessa organização, The Militant, que aconteceu ali em torno de 1970, acabei não colocando a data ali, na década de 70, que é o Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores, que também tem uma corrente dentro do PSOL, que é a LSR, a corrente dentro do PSOL também com vinculação à Quarta Internacional, tá? Dessa inglesa, aí, né, dessas correntes inglesas ali que se separaram da Internacional, do Secretariado Unificado lá em 48. Você tem, tá? Também os lambertistas, também no final, ali em 53, também foram contrários, né, à dissolução do Pablo, né, o entrismo sui generis, e procuraram manter sua organização. O principal dirigente na França era Pierre Lambert, são chamados lambertistas, e que no Brasil estão presentes ainda no PT, na corrente O Trabalho. Uma cisão dessa corrente do trabalho na década de 70, em 1979, é que deu origem ao Partido da Causa Operária, uma cisão do lambertismo em 1979. Tá? Era só a Causa Operária, se separaram em 79, foram expulsos do PT em 92 e se constituíram como partido em 1995, tá? O PCO. E dentro, né, daquele contexto da década de 60, 70, a discussão sobre a participação da guerrilha, tá, e dos novos movimentos sociais, você tem a formação da Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT, em 1982, que se separa, de fato, de vez, o Secretariado Unificado, e que tem como principal liderança Nahuel Moreno, militante trotskista da Argentina, e que vai dar origem aqui no Brasil ao PSTU, tá? E dentro, divisões da LIT, né, tá? Naquele contexto já, né, da queda do Muro de Berlim, né, do fracasso dos regimes soviéticos, você tem a fração trotskista, 1989 até hoje, que dentro do PSOL é o MRT, tá? Que tem como expressão, né, o Esquerda Diário, né, que é mais conhecido, né, o órgão de informação deles ali, né, de comunicação deles. E a Unidade Internacional dos Trabalhadores, em 1997, que dentro do PSOL é a CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, do dirigente Babá, tá? Essas são as organizações. E aí a gente volta ao ponto inicial da nossa apresentação, tá? Que já se estendeu aqui, né? A ideia do internacionalismo proletário, tá? A ideia de que o capitalismo é um fenômeno. Vamos voltar a esse ponto do internacionalismo proletário para reafirmar o que a gente viu na história das internacionais. Primeiro, se o capitalismo é mundial, a luta da classe trabalhadora também deve ser mundial, tá? Então, é por isso que a questão do internacionalismo é assim, essencial para qualquer partido que queira falar em nome da classe trabalhadora. E é dentro do Manifesto Comunista que Marx vai dar expressão a essa ideia, tá? Nas lutas nacionais, os comunistas põem em primeiro plano e fazem prevalecer os interesses comuns de todo o proletariado. O que distingue
aquele comunista no sentido daqueles que lutam por uma revolução socialista, tá? Nesse sentido. Então, o que distingue um militante comunista dos outros militantes de esquerda ou progressistas e tudo mais é exatamente a questão do internacionalismo. É aquele que consegue pensar os problemas que estão acontecendo na luta dos trabalhadores de uma forma internacional e priorizar essa luta internacional, tá? Fazendo prevalecer os interesses comuns, mais gerais, evitando interesses muito particulares, interesses mesquinhos, tá? Interesses corporativos de determinados setores da classe trabalhadora. O verdadeiro comunista é aquele que pensa os interesses da classe trabalhadora no seu sentido mais geral, no seu sentido internacionalista. E que a revolução social é a possibilidade que nós temos de nos apropriarmos das mais importantes realizações do nosso tempo, nos apropriarmos da integração da economia mundial e estabelecermos o controle social das forças produtivas da classe revolucionária, tá? Pela classe revolucionária. E, independente do destino histórico das diversas organizações internacionais que tivemos, a noção internacionalista é um princípio para qualquer militante socialista. Proletários e proletárias do mundo, univos. Stoiev, muito bom mesmo, sensacional, sabe, assim, de minha parte, estou extremamente contemplado. Dizer para vocês aqui, gente, podem escrever ali no chat ou levantar a mãozinha para as intervenções. Acho que é importante o debate após essa explanação do Stoiev. Queria dizer para você, Stoiev, que é um orgulho para mim, uma satisfação enorme. Hoje eu estou no Rio Grande do Norte, estou aqui no Mandato do Roberto, estamos organizando essas formações, mas você é uma pessoa que eu respeitei sempre demais, sempre admirei, e saber que hoje nós estamos na mesma organização, porque nós sempre estivemos ombro a ombro, lado a lado, né? E acho que a maior prova disso foi o 29 de abril, onde nós tomamos bombas, balas, estivemos ali chamando as pessoas a resistir na linha de frente. Acho que isso daí foi fantástico.